Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana e eu gravo sobre a minha vida aqui no Canadá. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês algumas dicas para vocês aprenderem e melhorarem o seu inglês. Então, antes de mais nada, já deixa um like se você gosta desse tipo de vídeo, também se inscreva aqui no canal que uma vez por semana temos vídeos novos e me siga no Instagram para ver um pouquinho mais do meu dia a dia. E hoje, como vocês podem ver, temos a presença ilustre da minha gata que está tirando um cochilo enquanto eu gravo. Então eu quero começar falando um pouco sobre a minha trajetória dentro da língua inglesa. Então, muitas pessoas às vezes mandam mensagem, deixam comentários, perguntam se eu já vim pra cá com inglês, se eu aprendi aqui, como que foi, como que eu estudei e, enfim, como que eu aprendi a língua, né? E o meu processo ele começou há muitos anos atrás, gente. Então, assim, o inglês não é do dia pra noite que você fica fluente, você demora muito tempo pra você realmente começar a pensar, a falar inglês de uma maneira mais fluida. Então, quando eu tinha, acho que 13 anos, eu comecei a fazer uma escola de inglês particular. Eu fiz 2 anos de CCAA, que é uma escola bem famosa que tem lá em São Paulo, e nas aulas, elas eram bem intensas. Então, acho que eram 2 vezes por semana, aulas de 1h30, 2 horas, e a gente só podia falar inglês. Então, dentro da escola inteira, a gente só conversava em inglês. A gente não podia falar em português. Então, isso ajudava muito, ainda mais que a gente era adolescente, assim, era uma turma bem pequena, então a gente ficava conversando entre si, até pra fofocar a gente tinha que fazer em inglês, porque a professora brigava. Então, isso ajudou bastante, porque eu estava estudando com pessoas mais ou menos da minha idade, então a gente conseguia conversar sobre outros assuntos para ir praticando o que a gente estava aprendendo nas aulas. E as minhas aulas, elas eram mais ou menos num formato onde a gente assistia um vídeo, e aí depois a gente tinha que repetir as falas, aí a professora fazia perguntas relacionadas àquilo que a gente assistiu, e depois a gente tinha que fazer umas interpretações de algumas questões que ela trazia. Então, você tinha que ficar repetindo aquelas frases, aquelas palavras, você assistia e relacionava com a escrita, enfim. Então, pra mim foi um jeito muito mais fácil de aprender, porque eu tava vendo imagens e depois vendo as palavras, e daí eu conseguia associar de uma maneira mais fácil. Na minha escola, onde eu estudava normal, eu também tinha aulas de inglês, mas eu vou confessar pra vocês que eu não prestava muita atenção, eu não gostava muito das aulas de inglês da minha escola. Então, quando eu estudei particular, realmente foi o período que eu aprendi nesses 2 anos, porque realmente eu tava interessada e eu fui, praticando e também comecei a me aprofundar em outras coisas. Então, eu comecei a escutar muita música em inglês, assim, eu já escutava, mas aí eu comecei a procurar as letras pra entender realmente o que tava tratando a música, né? E daí eu comecei a entender ali as letras, comecei a buscar tradução, enfim, comecei a meio que ir guardando essas informações. E eu também fazia isso com séries e filmes, então eu comecei a assistir tudo em inglês. No começo eu colocava a legenda em português, porque daí eu ia associando, e depois eu troquei a legenda em português pra legenda em inglês, que daí já começa a ficar um nível hard, e depois eu tirei a legenda e deixei só a voz, que até hoje em dia, às vezes, dependendo do tipo de inglês que é tratado numa série, num filme, se for o inglês meio antigo ou de alguma região que tenha, sei lá, algum sotaque diferente, eu ainda deixo a legenda em inglês, porque me ajuda a associar as palavras que eu talvez não conheça. Mas, no geral, eu não assisto mais nada com legenda, eu já consigo entender tudo 100%. Bom, e quando eu cheguei aqui, né, como que tava o meu inglês? Bom, eu vim com inglês, assim, bem intermediário, tá? No começo, assim, nas minhas primeiras semanas, eu não entendia tudo que as pessoas falavam pra mim. Então, os meus primeiros, digamos assim, 6 meses foram mais de adaptação, de escuta também, porque o sotaque, as variações, enfim, as palavras que a gente não aprende na escola de inglês, mas que as pessoas realmente usam na vida real, você tem que aprender e colocar ela no seu vocabulário, e enfim. Então, nesse começo foi um pouco difícil pra mim. Eu tinha um inglês, então eu conseguia ligar no banco, resolver várias coisas, fiz minha entrevista de emprego em inglês, então eu fiz tudo em inglês, mas assim, bem travada, tinha coisa que eu precisava de muita ajuda, assim, tipo, eu tinha que ficar tentando explicar aquilo que eu queria dizer, porque eu não sabia a palavra específica, então era um pouco complicado. E aí depois desses 6 meses eu já comecei a me adaptar super bem, então comecei a pegar mais confiança e falar inglês, acho que esse é o principal, você tem que ir praticando, mesmo que você fale umas coisas erradas, você tem que ir falando, porque daí as pessoas vão te corrigindo, você realmente vai aprendendo. E aí, hoje
hoje em dia, que já faz mais ou menos uns 2 anos e meio que eu tô aqui, eu diria que eu tenho um inglês avançado, mas eu não diria que é fluente, porque dependendo do assunto, eu ainda não sei, né, tipo, todo o vocabulário, então assim, não vou saber conversar super bem. E também a minha parte de escrita não é muito boa, então eu não me identifico como uma pessoa com inglês fluente, porque eu acho que pra ter o inglês fluente, você também precisa escrever muito bem. Então eu acho que é um combo de falar, escrever, de todas as áreas você ter muito bem. Pra mim, a que eu mais gosto, assim, a que mais fácil pra mim é a escuta, depois vem a fala, e a escrita é, assim, a que eu mais tenho dificuldade. Mas hoje em dia eu já, assim, tô muito bem. Eu recebo sempre vários elogios em relação ao inglês, das pessoas falarem que eu falo muito bem, que eu não tenho muito sotaque, enfim. E elas sempre ficam me questionando, né? Ah, quanto tempo você tá aqui? Porque o seu inglês é muito bom, você já sabia antes, enfim. Então eu fico muito feliz, porque mesmo que eu fale algumas coisas erradas, tá tudo bem, sabe? É que nem uma pessoa que não mora no Brasil ir pra lá, aprender o português, ela vai falar algumas coisas erradas, porque é muita regra, é muita coisa, e a gente acaba se confundindo às vezes, e não tem problema. O importante é você conseguir se comunicar, conseguir passar a sua mensagem e as pessoas te entenderem da maneira correta. Então essa é a minha trajetória dentro do aprendizado de inglês, e agora eu vou trazer algumas dicas pra vocês. Então a primeira dica é se jogue dentro da língua, então faça uma total imersão. Se você não pode fazer um intercâmbio, vir passar um tempo morando fora, que é realmente quando você aprende o inglês de verdade, apenas morando fora, tendo assim o seu dia a dia inteiro em inglês, o seu ao redor em inglês, você não tem outra opção a não ser falar inglês. Então essa imersão ela é muito crucial para você ficar fluente. E se você não tiver essa opção, né, de fazer um intercâmbio, tente fazer a imersão como eu fiz, escutando músicas, assistindo séries, filmes, também lendo em inglês. Eu adoro ler, então ler em inglês foi um desafio pra mim, porque eu já estava muito acostumada com a leitura em português e eu leio muito rápido. Quando eu troquei pro inglês, ficou um pouco mais lento, porque tem coisa que eu ainda não entendo o significado, fica um pouco difícil de associar. Então demorou um pouco pra eu conseguir realmente ler em inglês, mas depois de uns 3, 4 livros eu já desenrolei bastante, então também é muito bom pra você aprender. Então leiam livros também que ajuda super e também te ajuda a escrever, a tipo memorizar as palavras como elas são escritas. Eu achei que depois que eu comecei a ler mais em inglês, a minha escrita melhorou bastante, porque eu tenho meio que uma memória fotográfica, então eu lembro de como estava escrito no livro e daí eu meio que copio. E aí fica mais fácil, porque no inglês a gente usa várias letras, tipo Y, W, H, sabe? Tipo essas letras que a gente não usa normalmente no português. Mas, voltando ao assunto, faça essa imersão de alguma maneira. Tem outra coisa também que eu acho bem bacana, que é quando você está aprendendo seus vocabulários, você pode colocar post-it nas coisas. Então, vai no seu armário e coloca um post-it escrito o nome daquele item na outra língua, sabe? Então, você pode fazer isso pela sua casa ou pelo seu quarto, para você ir aprendendo aos poucos novas palavras. E de bônus, eu queria deixar pra vocês indicação de 5 séries que eu assisti quando eu tava nessa jornada, até meio que, tipo, recentemente, assim, de aprender inglês e aperfeiçoar e aprender palavras novas que eu posso usar no meu dia a dia. Então, são séries que eu quero deixar aqui de indicação, porque elas são leves, elas têm um inglês cotidiano, não tem, tipo, um sotaque forte, é bem fácil de aprender e são, assim, coisas que você se relaciona, sabe, com os personagens, com a história, então fica mais fácil pra você aprender mais sobre a língua. Então, a minha primeira indicação é Seinfeld, que eu amo. Eu assistia Seinfeld quando eu morava no Brasil, mas era uma série que ninguém conhecia. Aí quando eu cheguei aqui no Canadá, eu descobri que é uma série muito famosa, tipo, fez muito sucesso aqui, todo mundo adora, todo mundo assiste, passa na TV todos os dias, enfim. E aí eu peguei meu marido e falei, vamos assistir. E aí a gente começou a assistir desde a primeira até a última temporada, aí a gente começou com a legenda em inglês, depois a gente tirou a legenda, e foi muito bom. A gente aprendeu muita coisa do dia a dia e, tipo assim, muitas coisas interessantes mesmo, sabe? Foi muito bom pra gente aprimorar o nosso inglês. Tem também a minha segunda favorita, que é Friends. Friends, muitas pessoas já assistiram, né? É bem engraçada. E são, assim, episódios curtinhos. Essas duas séries são, tipo, 20, 30 minutos. Então, assim, cara, você tá aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo. Então, é muito bom. A terceira, eu vou deixar aqui How I Met Your Mother, que muitas pessoas falam que tem uma rixa, né, entre Friends e How I Met Your Mother. É uma história diferente, mas ao mesmo tempo é meio
parecida porque fala de um grupo de amigos e eles fazem, tipo, coisas parecidas, enfim. Mas também é muito legal, é bem engraçado, eu adoro, assim, tipo, são séries leves que são de fácil entendimento e vão te ajudar bastante. Quarta série, eu quero deixar aqui Sex and the City. Essa é uma série, assim, mais adulta, digamos assim, porque é Sex and the City. Mas eu adoro, gente. Eu não assisti quando eu era criança, eu assisti recentemente, faz acho que uns 2 anos que eu comecei a assistir. E eu amei, assim, acho que você assistir como adulto, você tem uma outra visão do que se você fosse mais jovem. Então eu gosto bastante, traz também, assim, mais assuntos mais sérios, mais dramáticos, de relacionamento, de sentimentos, enfim. Então também traz aí uma ampla variedade de palavras, de situações que você pode passar no seu dia a dia. Então você também vai aprender bastante assistindo Sex and the City, principalmente a Carrie Bradshaw, gente, ela é maravilhosa. E por último, a minha última recomendação, que é uma que eu comecei a assistir recentemente desde o começo, é Gilmore Girls. Essa é uma série também, assim, super antiga. E eu acho que muitas pessoas vão gostar, porque assim, fala de família, sabe? Tipo, tem o drama, tem o romance, enfim, mas eu acho que o tema central é família, é a mãe e a filha, a relação delas. Então, eu acho uma série muito legal também, muito descontraída. Essa é a única que é mais comprida, os episódios têm 40 minutos a 1 hora. Então, é um pouquinho mais arrastada, uma história um pouquinho mais complexa, mas que também vale muito a pena. Mais uma dica para vocês aprendendo inglês é pratique. Então, a prática é a única coisa que vai te ajudar a melhorar o seu inglês. Se você ficar com vergonha, se você ficar com medo, isso vai ficar, na verdade, te atrasando. Então, você não pode ter vergonha, você tem que falar. Quando eu tava no Brasil, eu meio que tentava praticar inglês com meu marido em casa, só que assim, aí a gente ficava com vergonha um do outro, porque é assim, nossa, por que a gente tá falando inglês e tal? Mas aí, isso virou meio que uma coisa, porque depois que a gente veio pra cá, a gente começou a meio que tentar falar inglês só fora de casa, e aí dentro de casa a gente falava só português, e aí depois a gente começou a misturar mesmo, então tipo assim, tem hora que a gente começa a falar inglês, tem hora que a gente troca português, e daí fica nessas. Então assim, se você tem um parceiro é mais fácil de praticar, mas você também tem que praticar com as pessoas ao seu redor. Então se você for no shopping, você tem que tentar conversar com as pessoas, fazer perguntas, se você estiver trabalhando, tenta puxar assunto para conversar com seus colegas, para ir aprendendo também, para ir praticando, e assim você vai se soltando, pegando mais confiança, e aí você vai melhorando. Agora, a terceira dica que eu quero dar para vocês é sobre como se organizar, né, na hora dos estudos. Porque assim, tem muita gente que fala que você tem que estudar tantas horas por dia, enfim. Eu acho que se você tiver planos de vir, né, estudar, de vir trabalhar, enfim, se você realmente já tiver uma viagem marcada, eu acho sim muito importante você vir com pelo menos um básico de inglês, porque se você vier sem nada, gente, é muito perrengue, muito perrengue. Então assim, aprendam pelo menos do básico e aí aprendam coisas que vocês vão ter que usar. Por exemplo, eu tô fazendo uma viagem totalmente de turismo, então eu preciso falar com pessoas no hotel, preciso falar com as pessoas no aeroporto, para pegar um táxi, no restaurante. Quais são as frases que eu vou ter que usar? Então, buscar estudar frases no contexto que você vai precisar usar, porque daí você não tá aprendendo coisa que vai ser inútil naquele momento, e você tá focando, assim, tipo, pra meio que ter um aprendizado acelerado. Então, eu acho que isso é bem bacana. Se você tiver uma viagem com um propósito, você pode estudar coisas mais focadas pra aquela necessidade, mas se você estiver estudando realmente pra aprender, eu acredito que você tem que estudar um pouquinho todos os dias. Mesmo que você não queira estudar, sei lá, gramática, estudar várias coisas assim mais teóricas, pelo menos tente treinar de algum jeito seu inglês todos os dias. Então, todo dia assistir um episódio de alguma série, ou então todo dia ler um capítulo de um livro, todo dia escuta um podcast em inglês. Então, ter o inglês presente no seu dia a dia todos os dias vai te ajudar a melhorar também, a conseguir, né, chegar na fluência um pouco mais rápido. Bom, pessoal, então eu acho que é isso. Essas são as dicas que eu queria deixar aqui para vocês, para incentivá-los e ajudá-los a estudar inglês, a continuar estudando, a aprender, a se preparar também para as suas viagens, para o seu intercâmbio, o que for. Então eu espero muito conseguir ajudá-los com essas dicas. Muito obrigada por estarem assistindo os vídeos. Se vocês gostaram, deixa um like e eu vejo vocês na próxima semana.